Segundo Lucas, capítulo 23, Joiada, o sacerdote, unge a Joás como rei de Judá. Como nós sabemos, o pequeno Joás ficou escondido 6 anos no templo. E no 7º ano ele vai assumir o trono. Verso 1 diz: porém, no 7º ano, Joiada se esforçou e tomou consigo em aliança os chefes das centenas, Azarias, filho de Jeorão, e Ismael, filho de Joanã, e Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Estes rodearam Judá e ajuntaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças dos pais de Israel, e vieram para Jerusalém. Então, na verdade, você percebe que o Joiada escondeu o pequeno Joás. Quando ele chega ao 7º ano, e aí vem de Deus também, ele sabe que é o momento de apresentar o rei. Então ele faz uma conspiração, sem que Atalia soubesse, prepara todo o sistema para proclamar o rei como o novo rei de Judá. 3. E toda aquela congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, quer dizer, reuniões secretas. E Joiada lhes disse: eis que o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi, tipo assim, conforme está prescrito na palavra dele. Esta é a coisa que haveis de fazer: uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entram de sábado, será formada de porteiros, e uma terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor, quer dizer, o templo. Então ele dividiu o grupamento ali dos sacerdotes levitas em três grupos. Esses 3 grupos, na verdade, eles vão trabalhar na proteção do rei até que ele tome posse, para que toda a cerimônia chegasse ao fim. Meia dúzia. Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque santos são, quer dizer, separados. Mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. E os levitas rodearão ao rei, cada um com as armas na mão, e qualquer que entrar na casa morrerá. Porém vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. E fizeram os levitas e todo Judá conforme tudo o que ordenara o sacerdote Joiada. E tomou cada um os seus homens, os que entravam no sábado com os que saíam no sábado, porque no sábado era a troca de turno do santuário. Porque o sacerdote Joiada não tinha despedido as turmas, quer dizer, ele segurou todo mundo. Também o sacerdote Joiada deu ao chefe das centenas as lanças e os escudos e as rodelas. Rodela é o escudo pequeno, broquel, que foram do rei Davi, os quais estavam na casa de Deus, quer dizer, no templo. E dispôs todo o povo e a cada um com as armas na mão, desde a banda direita da casa até a banda esquerda da casa, da banda do altar e da casa à roda do rei. Então tiraram para fora ao filho do rei, e lhe puseram a coroa, e deram-lhe o testemunho, e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos ungiram e disseram: viva o rei. Vamos lá. Então, na verdade, Joiada criou um sistema de segurança. Ele separou todos os sacerdotes levitas em 3 grupos. A Atalia está lá no palácio. O palácio é anexo com o templo. Lembra que Salomão fez? O palácio é anexo ao templo. Então ele está fazendo isso tudo na surdina, tudo escondido. Ninguém está sabendo. Aí o que acontece? Ele preparou todo o ritual, botou todos os elementos nas suas devidas colocações. No 11 nós lemos, e vamos repetir. Diz assim: tiraram para fora o filho do rei, estava escondido, estava numa câmara, e puseram a coroa sobre ele. E deram-lhe o testemunho. O que é o testemunho? O testemunho é como se fosse um certificado de posse. Como se fosse uma diplomação, né? Quando um deputado, um vereador, um governador tem a diplomação. Então o testemunho aqui é no sentido de quê? De um compromisso que ele assumia em exercer o reinado sobre o povo de Deus, no caso Judá. Então botaram a coroa, deram a ele o testemunho e o fizeram rei. E Joiada e seus filhos ungiram e disseram: viva o rei. Porque a unção com aquele azeite sagrado era realizada pelos sacerdotes. Então os sacerdotes ungiram o rei e começaram a gritar: viva o rei. Ouvindo, pois, Atalia a voz do povo, e ela ouve porque ela está no anexo, que corria para louvar o rei,
veio ao povo à casa do Senhor. Quer dizer, ela ficou sabendo aquilo ali, correu para ver, e olhou, e eis que o rei estava perto da sua coluna. Quando fala da sua coluna, porque na entrada do templo tinha as duas colunas, Jaquim e Boaz. Então aqui ele está justamente nessa entrada. E os chefes e as trombetas junto ao rei, quer dizer, toda a cerimônia armada. E todo o povo da terra estava alegre e tocava as trombetas. E também os cantores tocavam instrumentos músicos e davam a entender que se deviam cantar louvores. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traição, traição. Vamos entender aqui. Ela não sabia de nada. O garoto ficou 6 anos escondido. No 7º ano, tirou o menino para fora, colocou a coroa, fez o testemunho e o povo consagrou. Ele foi ungido e o povo reconheceu como rei e gritava: viva o rei. Então, essa coluna que fala aqui, que ele estava, já era uma posição privilegiada para o rei, separada, destacada para o rei. Então todas as vezes que o rei se dirigia ao templo, nas festividades, principalmente nos sábados, porque todo sábado você tinha a mudança do turno, etc., os reis de Israel, no caso agora só de Judá, eles ficavam ali naquela posição onde já tinha um lugar normal para ele exercer os seus rituais, não somente acompanhar, mas até quando ele mesmo oferecia algum sacrifício, ficava ali encostado à coluna. Quando ela ficou sabendo, ela gritou: traição, traição. 14. Porém o sacerdote Joiada tirou para fora os capitães que estavam postos sobre o exército e disse-lhes: tirai-a para fora das fileiras, quer dizer, tira-a fora. E o que a seguir morrerá a espada, porque dissera o sacerdote: não a matareis na casa do Senhor. Porque na verdade, ela não é digna de morrer na casa do Senhor. Ela vai profanar a casa do Senhor. Então tira ela para fora e mata ela lá fora. E eles lhe lançaram as mãos, e ela foi à entrada da porta dos cavalos. A gente vai falar dessa porta dos cavalos lá em Neemias. Da casa do rei, e ali a mataram. Quer dizer, ela foi arrancada do templo, foi levada para fora, a porta dos cavalos, que é a entrada da cavalaria, e ali mataram Atalia. Aí você já conhece a história. Quando existe morte, existe expiação de pecado. Como ela estava importando o culto a Baal para o reino, automaticamente agora ela morta, a terra a alivia. Isso é consequente no 16, vejamos. E Joiada fez aliança entre si, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Olha só, por que o Joiada faz aliança entre si, o povo e o rei? Porque na verdade o rei não tem ainda estrutura para reinar, para governar. Então na verdade o grande mentor de tudo será Joiada. Joiada estará praticamente manipulando todo o sistema. Então ele organizou uma renovação de aliança entre ele, entre o povo, entre o rei. Mas que na verdade seria entre o rei, entre o povo e o Senhor, assumindo o compromisso de abandonarem a idolatria e voltassem somente para Deus. 17. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derribou. Para você ver como é que está o estado da situação. Eles quebraram os seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então, para você ver como é que o negócio estava grave, muito grave, estava gravíssimo. Toda a terra de Judá já estava cultuando, afloradamente a Baal. Já tinha templo para Baal e tudo. 18. E Joiada ordenou os ofícios na casa do Senhor, debaixo das mãos dos sacerdotes, os levitas, a quem Davi designara na casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, conforme a instituição de Davi. E pôs porteiros às portas da casa do Senhor, para que não entrasse nela ninguém imundo em coisa alguma. Quer dizer, ele começou a reorganizar, a fazer aquela faxina, porque justamente todo esse período o sistema estava corrompido. Durante todo esse período, o sistema estava totalmente desligado. Então, o que acontece é que o Senhor,
ele já estava com a sua ira bem acesa, mas como Deus ele trabalha em períodos e de acordo com a compreensão, com o entendimento e com aquilo que a pessoa está vivendo, automaticamente esse período aqui, ele foi um período transitório, 6 anos, como eu falei, 6 anos foram os 6 anos da falha, e vem o 7º ano, e o rei tinha quantos anos? 7 anos de idade. Inclusive Joiada foi o rei mais novo da história dos reis de Israel. 20. E Joiada tomou os capitães de 100, os poderosos e os que tinham domínio entre o povo e todo o povo da terra, e conduziram o rei da casa do Senhor, e entraram na casa do rei pela porta maior, quer dizer, a entrada principal, e assentaram o rei no trono do reino. Quer dizer, eles pegaram o que? Foram com ele do templo para o palácio, e ele tomou posse, sentou no trono que lhe era de direito. E todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz. Depois que mataram Atalia a espada, veja que eu já falei há pouco atrás, aqui diz, a terra ficou em paz depois que mataram Atalia, lembra? Porque sem derramamento de sangue não há expiação de pecado. Como a Atalia foi a responsável, ela morreu, a terra descansou, a expiação foi feita. Mas você verifica que o cronista, ele sempre traça esses paralelos. A maldição chegou, a expiação foi feita, Deus perdoou. A pessoa se arrependeu, Deus perdoou. O crédito positivo ajuda, o negativo atrapalha muito. Mas de uma forma geral, você percebe que o cronista, ele tenta sempre apresentar o lado positivo e pouquíssimas vezes o negativo. E o próprio rei Joás aqui na frente vai cometer barbaridades, erros gravíssimos, e aí será a sua derrotada também. Mas com certeza o cronista, ele passa essa visão, e você que lê, você procura entender. Sempre Crônicas tem uma visão diferenciada do que os livros dos reis, Samuel e etc. Esse foi o segundo livro de Crônicas, capítulo 23.